Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quem está com a sua Bíblia, por favor, deixe ela aberta no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória! Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado. Vem, Senhor, falar conosco através da Tua palavra agora, em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, especial no capítulo 2, ele vai mostrar para nós uma doutrina que algumas pessoas às vezes não compreendem o verdadeiro significado dela, que é a doutrina da justificação. E dentro desse contexto da justificação, ele nos apresenta o capítulo 20, o versículo 20, que a gente precisa entender o que é esta justificação, para que a gente entenda aonde Paulo quer chegar, ou o que ele quer dizer com esse versículo 20 desse texto. O que seria justificação? Primeiro, precisamos entender o significado de justificação. É um ato pelo qual Deus declara justo em Jesus o pecador que nele crer. Primeiro, justificação é um ato de Deus. Sendo assim, não é mérito de homem. Sendo assim, a justificação é pela fé e não pela lei. A justificação é um ato de fé, é um ato divino e não das obras. É um ato exclusivo de Deus. É onde Deus declara o pecador justo. Preste atenção. Ele declara o pecador justo. Se ele vai declarar o pecador justo, significa que este pecador cometeu atos que não deveria ter cometido contra Deus. E a justificação é exatamente para fazer com que este homem seja aceito por Deus, que este homem possa ter acesso a Deus, para que este homem possa ter acesso aos céus. Pois a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós fazemos amizades com o mundo e praticamos aquilo que o mundo quer, nós nos tornamos inimigos de Deus. E através da justificação, nós podemos novamente ser aceitos por Deus. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! O papel de Jesus é reconciliar, é levar de volta o homem afastado de Deus, da sua glória. Todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz, Jesus mesmo se declara: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus se coloca entre você e Deus, te dando a possibilidade de novamente ter acesso a Deus, ter acesso aos céus, ao perdão, à salvação e à misericórdia. Sem Jesus, isso se tornaria impossível. E através do sacrifício de Jesus,
Deus nos declara justo em Cristo. Ele não nos declara justo sozinho. Observe, Ele não declara justo quem se acha justo. Ele não declara justo quem se acha bom demais, quem se acha santo, pois a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele vai declarar justo o pecador. Mas que pecador? Já que todos nós somos pecadores, Deus não pode declarar justo simplesmente por declarar. É necessário que haja uma atitude por parte do homem. Ele vai declarar justo aquele que crer nele. Observe, não são todos os pecadores, são apenas aqueles que têm a coragem de crer nele. Jesus disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aplaude o Senhor essa noite. De que maneira, qual é a mudança que ocorre com aqueles que foram aceitos por Deus? Paulo diz aqui no versículo 20: já estou crucificado com? Não esqueça, o Senhor só nos aceita de volta se for com Cristo. Sem Cristo, Ele não nos aceita de volta. Paulo disse: aquele que é aceito por Deus, ele está crucificado com Cristo. Ora, crucificação, querido, é símbolo de morte. É símbolo da morte. Nós não temos como ser aceitos por Deus na condição atual de pecado. E o que seria morte? Separação. Nós precisamos nos separar deste mundo, precisamos nos separar dos pecados que nos afasta de Deus, não importa quais sejam eles, não importa. Paulo diz: eu já estou. Observe que estar crucificado com Cristo é uma decisão pessoal, é uma escolha que fazemos. Ele disse: já estou. Quem é que está morrendo ou que está morto na cruz? É o velho homem, é a velha natureza, são os velhos instintos. É ele que deve estar crucificado. Agora, é interessante que ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Porque nós mesmos, dentro da nossa própria natureza pecaminosa, nós não teríamos condições de mortificar os nossos desejos, de mortificar as nossas vontades, de mortificar o nosso eu. Como diz a Bíblia na versão judaica, ele mostra aqui que o que estava morto era o seu eu, era o seu ego. O que precisa morrer não é este homem físico, não. Esta morte, a qual Paulo diz que está crucificado, não é o físico dele, mas é o seu ego, é o seu eu, é a sua vontade, é a sua natureza, as suas velhas paixões e desejos. Às vezes essa morte é lenta, porque a morte de Jesus não foi assim que cravaram ele na cruz, ele já deu um suspiro e morreu. Passou algumas horas até que ele morresse. Era uma morte muitas vezes lenta, dolorosa, porque tudo que mexe com o nosso eu, com a nossa vontade, é doloroso, mas era uma morte necessária. Caso Jesus não tivesse morrido por nós,
nós continuaríamos mortos em nossos pecados e todos nós estaríamos destinados ao inferno. Mas foi por causa da morte dele que hoje você tem vida. Foi por causa da morte dele que hoje nós temos esperança. Irmão, Jesus foi crucificado fora da cidade, num lugar alto, num monte chamado Caveira. Todos que passavam viam. Portanto, a morte do velho homem, da velha criatura, é uma morte visível. Que história é essa que você é uma nova criatura e ninguém sabe? Que história é essa que você é um crente no Senhor Jesus e ninguém sabe que você é crente? Só os irmãos que frequentam o culto. Tem alguma coisa errada. Ninguém quer a morte, mas a morte é a separação. É a separação que precisa ter de todo esse sistema pecaminoso deste mundo. É necessário, é urgente, é progressivo, muitas vezes é vergonhoso, mas é necessário. Precisamos fazer isso com Cristo. Existem algumas pessoas que quando pecam, eles tentam se martirizar. Usa-se de um alto flagelo, imaginando elas que poderiam ou que podem redimir-se da culpa. Querido, você e eu não nos redimimos da culpa nos autoflagelando. Só tem uma maneira de ser redimidos da culpa: se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Estar crucificado com Cristo significa a minha morte do velho homem, da velha natureza, do pecado, a minha separação, o meu distanciamento. De duas uma: ou você se distancia do pecado para se aproximar de Deus, ou se aproxima de Deus, ou se aproxima do pecado para se afastar de Deus. Você só tem essa alternativa. Nós só temos essa alternativa. Ou nos afastamos do mundo, do pecado, e nos aproximamos de Deus, ou nos aproximamos do pecado e nos afastamos de Deus. E eu pergunto para você, qual tem sido o melhor para você? Qual é o melhor?